reino. Lá no 11, na próxima semana, que é a divisão do reino, e a gente começar a ver a história dos reis de Israel. Por enquanto, a gente está preso aonde? É Davi e Salomão, tá? Então, como agora esses capítulos vão falar só de Salomão, das obras de Salomão, tem coisa aí que eu não vou entrar em detalhes, por exemplo, como que ele construiu o templo, os utensílios do templo, tá? Eu vou fazer um resumão para a gente poder chegar lá na frente, ok? Tá. E a gente vai tirando dúvida. Então, na realidade, a gente vai resumir do capítulo 5 ao 9. Ao 9. E depois eu vou folhear com vocês. O que a gente vai ver do capítulo 5 ao 9? Ele vai mostrar a construção do templo, vai mostrar que para construir o templo, Salomão teve que negociar madeira e pedra, trazer para Israel, porque Israel não tinha madeira suficiente para construir, para trazer as construções que ele precisava, nem tinha mão de obra suficiente para isso. Ele teve que trazer de fora a mão de obra, tá? Ele construiu palácios, então, lá no final, depois de ele fazer tudo isso, antes da oração dele e do pacto que ele vai fazer com o Senhor, lá no capítulo 9, mostra Salomão concluindo o templo e levando a arca, que até então estava fora do templo, para dentro do templo. Lembra? Davi ia lá diante da arca, mas Davi não tinha, lembra? Senhor, eu quero fazer uma casa para o Senhor. Ele falava assim. Deus falou, não, você não vai fazer isso, tá? Quem vai fazer é seu filho. Então, vai aparecer Salomão, ele agora, edificando o templo, usando o material que ele traz de fora e usando o material que Davi deixou para ele. Davi foi juntando muito ouro, prata e muita coisa para ele edificar o templo. Então, ele estava fazendo isso. Gente, veja só, era importante na velha aliança a edificação do templo. Por que era importante? Salomão sabia que Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Lá na oração dele, ele faz uma oração lá no capítulo 8, que a gente vai ver lá para frente, ele fala, Senhor, eu sei que o Senhor não habita em templo feito por mãos humanas, porque nada no céu e na terra poderia conter o Senhor. Ele fala isso, que eu ia ver onde está isso aqui, ó. Aí para frente. Acho que é 8:17. Deixa eu ver se é isso. Não. Eu não sei onde está, mas ele vai falar. Eu sei que o Senhor o Senhor não habita em templo feito por mãos humanas. Ele fala isso para o Senhor, tá? Mas o Senhor prometeu para Davi, meu pai, que eu edificaria a casa. Então, ele tinha consciência. Gente, na realidade, ir para o templo, deixa só a gente repassar isso, porque naquela época, no Oriente Médio, era costume dos reis edificarem templos para suas divindades, tá? Não só isso, como também eles conservavam o povo unido, porque ia todo o povo em união para aquele lugar. Então, Salomão e Deus, né, por ordem de Deus, está fazendo isso como se fosse um local de adoração a Deus. Não se esqueçam que antes de Salomão construir o templo, isso acontecia onde? No tabernáculo. Então, com base na mesma arquitetura do tabernáculo, só que maior, é que Salomão vai agora construir o templo. E também Salomão está vendo o quê? Ele está centralizando a adoração, isso é importante, ó, no templo. Por quê? Nós vimos a semana passada que eles iam adorar nos lugares altos. Lembra os lugares altos? Aonde os ídolos eram adorados? Então, não era bom isso, não era bom. Então, o que acontece? Diminuiu a adoração nos lugares altos e agora eles iam lá louvar o Senhor e adorar o Senhor lá no templo. Está dando para entender, então, o contexto?
tá? Porque nós sabemos, claro, que Deus não habita em templo feito por mãos humanas, tá? E na nova aliança, eu vou falar lá para frente, o templo é a igreja e nós somos o templo. Mas na velha aliança, Deus centralizou no tabernáculo e no templo. Lembrando sempre que tanto o tabernáculo como o templo, quando a gente estuda um e outro, a gente vê que cada detalhe, cada ornamentação, cada material, vai demonstrar o quê? Demonstra a pessoa de Cristo, a obra de Cristo e a igreja, tá? Lembrando que Deus fez de propósito cada detalhe, cada cor do tabernáculo, cada metal, tudo apontando para o seu filho e para a igreja e para a obra de Cristo, ok? Tá? Não era assim, o negócio, vamos fazer um tijolo e botar a arca aí dentro. Não era, não. Deus fez isso, quando ele deu a planta para Moisés do tabernáculo, ele falou assim para Moisés, Moisés, veja que faças tudo exatamente como eu determinei. Por quê? Porque Deus era chato, queria, não, dobrou assim, vai ficar assim. Não, porque o que colocasse errado estaria distorcendo o caráter do seu filho, a obra do seu filho, ok? Tudo Deus. bem, gente? Certo. Oi? Oi? Não falamos? Alguém falou? Fala uma imagem de Deus, distorcendo a imagem de Deus, a imagem de Jesus, como você falou, a obra. Então, veja só, no capítulo 5, se você folhear na sua Bíblia, você vai ver assim, o título. Salomão faz aliança com Irão. Veja, quem era Irão? Irão era o rei de Tiro, amigo de Davi, já era amigo de Davi, tá? E o que acontece? Como ele era amigo de Davi e tinha acordo com Davi, Salomão manda um recado para ele, porque havia lá muita madeira, muito cedro, tá? Havia muita madeira, muita mão de obra que Salomão iria precisar. Então, ele faz um acordo com Irão. E isso está sendo mostrado no capítulo 5, tá? Então, Irão falou assim para ele, tudo bem, eu mando para você, você faz um acordo com os meus servos, você paga os meus servos um salário justo, e eu mando os meus servos para ajudar na edificação da casa. E ele manda, é isso que você vê lá no capítulo 5. Eu não vou entrar em detalhes, tá? Porque eu não acho necessário. Eu só vou ler alguns versículos para pular para vocês. Olha, diz lá no 5:2, Salomão enviou mensageiros a Irão dizendo, bem sabes que Davi, meu pai, não pôde edificar uma casa no nome do Senhor. Deus não deixou. Por quê? Porque ele era homem de guerra, ó, por causa das guerras que o envolveram os seus inimigos, até que o Senhor derrotou todos os seus inimigos. Mas ele deu para mim, ó, porém a mim, o Senhor, meu Deus, me tem dado descanso, porque não havia guerra no reino de Salomão. Deus deu paz, tá? Daí no versículo 5 ele fala, eu quero edificar a casa no nome do Senhor. E aí que ele fala para Irão, por favor, olha, no versículo 6, dá ordem, então, para que me corte os servos, os seus servos façam isso. Então Irão concorda com ele. Lá no versículo 10 diz, assim deu Irão a Salomão madeira de cedro, madeira de cipreste, segundo este queria. Tá? E Salomão pagou ele, ó, deu a ele 20.000 coros de trigo para sustento da sua casa, deu 20 coros de azeite batido, e ele fazia isso todo ano. Deu o Senhor sabedoria a Salomão, como ele havia prometido. Daí ele está preparando, então, para a edificação do templo. Quando a gente entra no capítulo 6, fala lá, Salomão edifica o templo. Estão achando aí? Estão me acompanhando? Tá? Sim. Então, oi? Tá certo. Agora ele vai edificar o templo. Ele vai edificar o templo, gente, num local que Davi havia comprado no passado. Esse local, sabe qual é esse local? Exatamente onde está hoje o Domo da Rocha, lá em Jerusalém, onde você vê aquela cúpula dourada.
Esse era o local do templo. Tomaram conta, né, Nanda? Oi? Onde os muçulmanos agora tomaram conta, né? Sim. Agora, é uma coisa tão louca, porque Davi tinha escritura disso. Ele tinha um documento, ele comprou, foi documentado. Ele comprou de Araúna, que era o cara que era dono lá do terreno. E ele vai lá, chamava Eira de Araúna. E até Araúna fala para ele, não me paga, eu te dou isso. Ele fala, não, eu quero pagar, tá? E daí, esse terreno é o local onde hoje é o Porto da Rocha, tá? E ali, o que ele vai fazer? Qual era, então, o objetivo de fazer o templo? Maior do que o tabernáculo, porque haviam as mesmas coisas, tá? Havia o átrio externo, havia o santo lugar, lembro? O santo lugar onde tinha o candelabro, a mesa dos pães da proposição, o altar de incenso. E o santíssimo lugar é onde havia a arca, ok? Igualzinho, só que Salomão, o templo era maior do que o tabernáculo. Tudo bem? Então, o que acontece? Deus falou para ele, você vai, então, e ele fica lá, naquele lugar. Diz lá assim, ó, gente, só que Deus conversa com Salomão. E Deus põe uma condição para Salomão. Ele estabelece uma condição, porque você me quer, vai ser o local de adoração. Lembra, gente, na realidade, o templo, como Salomão falou, Deus não habita em lugar feito de mãos humanas, mas a arca, inclusive, era o símbolo da presença de Deus. A glória de Deus enchia aquele lugar, como encheu já o tabernáculo. Tá? Deus dizendo assim, ó, pode vir na minha presença, tá? Claro que Deus não ficava restrito ali, tá? Mas ele aparecia na nuvem espessa a Moisés. Por que ele aparecia na nuvem espessa? Porque ninguém suportaria ver Deus face a face, tá? Então Deus aparecia dessa maneira. E a glória de Deus estava ali. Por quê? Porque Deus determinou que ali o povo se reuniria para adorá-lo. Então ia. Mas olha o que Deus fala para Salomão, no capítulo 6, versículo, vamos ler do 9 ao 13. 9 ao 13. 6, 9 e 13. Assim edificou, quer dizer, e a remontou, cobrindo com o tabuado de cedro. Os andares que edificou contra a casa, todos eram de 5 côvados de altura, e os ligou com a casa com madeira de cedro. Então veio a palavra do Senhor a Salomão, dizendo, gente, vocês estão reparando que não tem detalhes exatos da construção do templo, mesmo que você lê o capítulo 5. Não se esqueçam que o livro de Reis, se você pegar o livro de Crônicas, o livro de Crônicas complementa o livro de Reis, e o livro de Reis complementa o livro de Crônicas. Então, lá você acha também detalhes, tá? Então, está dizendo, o Senhor vai dizer para ele no versículo 11, ó, veio a palavra do Senhor dizendo, quanto a esta casa que tu edificas, se andares nos meus estatutos e executares os meus juízos e guardares todos os meus mandamentos, andando neles, eu cumprirei para contigo a promessa que eu fiz a Davi, teu pai. E habitarei no meio dos filhos de Israel e não desampararei o meu povo. Está dando para entender? Deus falou, tudo bem, Salomão. Era para você fazer mesmo. Só que tem uma condição. Você vai ter que andar nos meus caminhos, porque senão eu não virei e não habitarei nesse lugar. Ok? Tá? Isso no capítulo 6. Se você andar no capítulo 6, você vai ver a descrição do Santo dos Santos, você vai ver a descrição, a partir do versículo 23, dos querubins que estão do lado da arca, você vai ver, a partir do versículo 29, como foi que ele ornamentou as paredes e as portas, tá? Isso nós não vamos ler, ok, gente? Tá? Nós vamos ver lá. Vamos passar para frente. Se alguém quiser parar, falar, estou vendo um negócio aqui, não entendo, pode parar, tá? No capítulo 7,
já mudou. Aparece Salomão edificando palácios reais. Ele tinha mais de um palácio, tá? Ele edifica palácios. E o que eu quero comentar com vocês, que eu achei muito interessante no capítulo 7, é que no versículo 15 vai falar o seguinte, que Salomão mandou construir 2 colunas de bronze, 2 colunas de bronze. Elas eram bem altas, tá? Lembrando que cada côvado tinha 46 centímetros, ó. Cada uma era de 18 côvados e um fio de 12 côvados era a medida da sua circunferência. Então, ela era bem grande, tá? E ele, essas colunas, o que ele fez com essas colunas? Ele ornamentou essas colunas e essas colunas, elas não eram colunas de sustentação, eram colunas de ornamentação. Sabe onde ele manda pôr essas colunas? Lá no templo, no pórtico do templo, na entrada. E essa coluna, uma chamava Jaquim e a outra chamava Boaz. Daí eu falei, Jesus, olha como que Deus é. Era de ornamentação. Jaquim quer dizer, ele estabelecerá, ele será firme. E Boaz significa assim, ele virá em poder, ele virá em força, porque ele é forte. Era mais ou menos isso. Então, eu fiquei pensando, ele pôs as 2 colunas lá, no pórtico do templo, ornamentando o templo. Quem chegasse via as colunas de bronze, porque vocês sabem que ela estava fora do templo, então era bronze. E significava o quê? Era uma maneira de mostrar quem Deus era. Está dando para entender? É como quem chegasse e falasse, olha, o Deus que nós adoramos nesse templo, ele é assim. Ele é forte, tá? Ele estabelece aquilo que ele fala, ele é firme, e a outra coluna, que eu achei incrível, ela diria, ele voltará, ele virá. Pode um negócio desse? Ele virá, como ele veio, né? Emmanuel, tá? O verbo se fez carne. Então, ele edificou, você viu, gente, ele está edificando palácios, depois no versículo 15, de repente, para e fala das colunas. Peraí. Ô, Jorge, você está aí, Jorge? Está vendo Jorge? como o Testamento fala de Jesus, Jorge? Eu vou falar mais para frente. Não, então, Fica aí, vai mas escutar. aí também. Entendeu, né, Jorge? Então, ele está falando dessas colunas porque ele está apontando para Cristo. Como que um dia ele viria. Como, claro, todo o tabernáculo e todo o templo apontava para Jesus Cristo. Vocês sabem que Salomão, eu acho isso demais. Porque, gente, mesmo que você pode imaginar, era um templo. Era um templo. Hoje a gente pensa e fala, eles estão querendo fazer o templo de novo. Mas Deus nunca pretendeu que a adoração deles, a visão deles ficasse restrita, achando que Deus habitava dentro daquele templo. Isso quem fazia eram os pagãos. Nada. Oi, Nada. amor. Eu acho Fala, que é isso querido. mesmo, eu também acho. Eu acho que a coisa é maior que isso aí. E aquela questão de Sim. medidas e não sei o quê, eu acho que é um recado para o futuro, assim como essa das colunas, são coisas para o futuro, né? Parece uma mensagem do passado para o futuro. Engraçado. Era para sinalizar que ele estava vindo, né? O Jorge. Acho que é até mais que isso. Não sei, estou imaginando só, né? Mas, o Jorge, veja só. Oi. Olha o que Deus vai querer mostrar. Ele vai querer mostrar o valor. Ele está mostrando o seguinte, que na realidade, querido, ele sempre quis habitar com o homem. Sempre, tá? Só que lembra que eu disse que a revelação de Deus foi gradativa. Mas nessa revelação gradativa, ele nunca deixou de apontar Jesus Cristo. Nunca deixou de apontar o espiritual da coisa. Por exemplo, quando você entrava no tabernáculo, nem era no templo, as cores do tabernáculo mostravam o caráter de Cristo. Lembra que nós já vimos isso na carta aos Hebreus? Sim, as cores do tabernáculo falavam do caráter de Cristo. Os metais do tabernáculo falavam do juízo e da graça de Deus. Tá? Então, tudo já apontava
para o que Jesus viria fazer numa nova aliança, tá? E, na realidade, Jorge, ele nunca pretendeu mesmo que o povo ficasse no tijolo da coisa. Tanto que nós estudamos Isaías e vimos Deus. Oi, bem. Eu até ouso dizer que se você olhar assim de cima, você vê Jesus no centro da coisa e o Velho Testamento e o Novo Testamento e tudo que foi escrito em volta. É louco? Isso aí Jesus é o centro de tudo. Sim. Sim, sim. É o centro de tudo. E desde o começo ele faz questão de apontar. Tanto é, Jorge, que até o próprio Davi. Davi é um tipo, tá? Jesus veio da linhagem de Davi, lembra? Ele é chamado filho de Davi também. Então, olha Deus mostrando que um dia ele viria como homem, tá? Como homem, numa linhagem que ele escolheu. E aí, todo o Velho Testamento está mostrando o seu caráter. Está retrasado. Oi? Tudo vai apontando, desde Gênesis, quando o homem ele peca e ele fica nu, o Adão se cobre com uma folha de figueira. E aí Deus vem e fala, não, você não pode ficar. Aí Deus mata um animal, né? Ele cobre o homem com o quê? Com veste de animal, dizendo, apontando para quê? Olha, vai ter que haver um sacrifício para que você seja justificado. Eu não aceito você com essas folhas de figueira. Tem que haver um sacrifício para que você seja justificado. Então, você precisa ser coberto com a justiça de Deus. Por isso que ele não aceita a folha de figueira. Ele precisa de um sacrifício de um animal. E eu acho que é para que, quando viesse o Messias, todos esses elementos fizesse com que o homem caísse a ficha e falava, caramba, olha aí, ó, tudo isso está apontando para a cruz. Sim. Sim, porque o tabernáculo fala da cruz. Veja aquele altar de bronze lá na porta do tabernáculo, onde morreram tantos animais, tantos sacrifícios e tanto sangue derramado, demonstravam o quê? A santidade de Deus e a necessidade do homem de derramar sangue, de fazer o sacrifício para poder adorar a Deus. Adorar a Deus. Deus não receberia o homem se não houvesse isso. Então, quando no Velho Testamento, como a gente estudou lá na Carta aos Hebreus, você vê todo esse sistema sacrificial, tá? Todinho para demonstrar, eu sou santo, 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 e você não pode chegar até mim se você não fizer esses requisitos. Não fala que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Lembra disso, gente? Entende? Então, quando Nanda. eu gosto de ver isso... Oi, Nanda. Oi. Tanto é que quando Jesus morreu, o véu foi rasgado de baixo a cima, porque ali ele abriu acesso ao Pai. Foi bem na hora da morte dele. Tanto é que disse que era um véu, não era um véu, né? Diz que era um pano grosso. Não, era uma cortina grossa. Era uma cortina grossa que impedia que as pessoas chegassem no Santo dos Santos, só o sumo sacerdote. Então, naquele momento da morte dele, né, foi rasgado. E aí ele abriu para nós o acesso ao Pai. Abriu de uma maneira especial, né, Nada? Porque Jesus foi o último sacrifício e único, tá? Mas na antiga aliança era diferente. Embora, Nara, não vamos cair na loucura de falar que eles eram salvos, como fala, né? É pela lei, pelo que fazia, não, era pela fé, porque eles também não entendiam, né? Era a fé de que havia necessidade do derramamento de sangue para ser chegado à presença do Senhor. Então, o que Deus vai fazer ao longo da história? Cuidadosamente, amorosamente, ele vai dirigindo o homem, a humanidade, preparando, como disse lá o Fábio, para quando viesse o Messias, tá? E daí reconhecesse, ele chegou. Quem viu isso? Logo de cara que nós estudamos, não estudamos, estudei com o grupo do sábado, foi João Batista. Quando Jesus passa, ele grita, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Tá? Eles entenderam, eis o Cordeiro.
Por quê? Porque era o cordeiro do cordeiro do cordeiro do Velho Testamento que vinha morrendo todo ano, todo ano, todo ano. Entendeu? Então, eles entenderam isso. Então, quando Salomão está estabelecendo o templo, era diferente do templo pagão, tá? Mas havia o sistema sacrificial e Deus permitia ser adorado. Agora, gente, o que é incrível é assim, a aliança mosaica, ela era muito condicional. Se fizeres isso, se fizeres isso, tá dando para entender? Quer dizer, você não vai quebrar aliança. Você quebrou aliança, pai. Era um contrato, eu vou falar disso já já, tá? Era um contrato, então eles não podiam quebrar aliança, Deus acabou de falar. Eu faço tudo isso se você fizer isso aí. Se você não for fiel a mim, sinto muito. Agora, o que você vê numa nova aliança? A nova aliança, a graça é incondicional. Não que eu possa virar as costas para Deus e pecar, não é isso. Tá dando para entender? Porque Jesus é fiel. Mas eu vou falar melhor disso já já. Então, as colunas estavam demonstrando a presença de Deus, a soberania de Deus naquele lugar. E daí você vê que não foi só isso que ele fez um mar de fundição. A gente não está estudando o tabernáculo aqui, tá? Mas a gente sabe que o mar de fundição era onde os sacerdotes se purificavam para poder entrar no santo lugar. E daí você vê ainda no capítulo 7 os utensílios que ele fez para o templo, que eram todos de ouro, todos de prata, que eram colocados lá no santo lugar. Não tinha nada de bronze, hein? Bronze é juízo e tinha que ficar do lado de fora, tá? Lá era tudo de ouro. Mas, eu não sei se eu estou correndo muito, se eu não estou, mas ele juntou todos os utensílios, terminou o templo, Deus falou para ele, eu vou habitar nesse templo se você me obedecer. Daí o que ele faz no capítulo 8, que eu estou chegando lá, ele manda buscar a arca, que até então estava na tenda que Davi adorava lá, que não tinha arca, porque a arca ficou um tempo na casa de Obed-edom, lembra? Saul não ligava para a arca, Davi foi buscar a arca, trouxe a arca, mas não colocou em casa. Ele falou para Deus, Deus, eu queria colocar a arca numa casa. Deus falou para Davi, não, você é homem de guerra, seu filho que vai colocar, tá? E eu vou fazer um lugar. Então, a arca, ela é colocada lá. Salomão, no capítulo 8, traz a arca para o templo, tá? Ele traz. Então, a arca foi colocada onde? No Santo do Santo, no Santíssimo Lugar. Deixa eu comentar uma coisa com vocês. Essa arca, quando você vê a descrição dela, lá no tabernáculo, você vai ver assim. Na realidade, a arca era chamada Arca do Testemunho. Por que era a Arca do Testemunho? Porque ela era um testemunho, era onde havia o documento da aliança dentro da arca. Qual era o documento da aliança? As tábuas da lei. Lembra disso? Sim. Tá? Lembra? Deus fez aliança com Moisés, e como toda aliança do Velho Testamento, ela tinha um documento, só que era um rolo que eles punham no templo. O que Deus faz? Deus faz um documento e escreve com o seu dedo, na pedra. Então, o documento era o testemunho, foi colocado dentro da arca. Mas se você ver lá no começo, você vai ver que tinha uma urna de ouro contendo maná e a vara de Arão que floresceu. Mas aqui, no capítulo 8 de Salomão, e lá em Hebreus, onde nós estudamos, que eu vou dar uma lida com vocês agora, antes de ir para frente, porque justamente por causa do short, entendeu? O que acontece? Você vai ver que tinha as tábuas da lei só dentro da arca, tá? Salomão vai dizer, no versículo não sei qual agora, que havia as 9. Isso mesmo, 8, 9. Nada havia na arca, senão só as 2 tábuas de pedra que Moisés ali pusera junto ao Monte Horebe, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel ao saírem da terra do Egito. Tendo os sacerdotes saído do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, de tal sorte que os sacerdotes não puderam ficar ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória, o Shekinah,
do Senhor encheram a casa do Senhor. Então disse Salomão, o Senhor declarou que habitaria em trevas espessas, em uma nuvem espessa. Por quê? Porque é aquilo que eu disse. O tamanha era a glória de Deus, Deus não poderia. Eles não suportaram a nuvem, você acha que eles suportariam ver Deus? Não, né? Então, lá no capítulo 9, para a gente não passar batido antes da oração de Salomão, vamos lá. Vocês estão percebendo que eu estou resumindo o reinado de Salomão para vocês. O reinado não, o começo do reinado de Salomão. Capítulo 9. Capítulo 9. Jorge, você está aí? Tá morto. Ó, Tô, Nanda, pode falar. Então, olha lá, Jorge. Capítulo 9 de Hebreus, que a gente já leu, só repassando. Então, veja, nós estamos falando da arca que foi colocada lá na primeira aliança. Ora, então, olha o que o autor está falando. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado no seu santuário terrestre, que é a que nós estamos estudando hoje. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estava o candeeiro, a mesa, a exposição dos pães, se chama o santo lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo que se chama o Santo do Santo, aquele que a Nara falou que o Senhor rasgou, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso, a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava, olha lá, uma urna de ouro no tabernáculo, contendo maná, a vara de Arão, que floresceu, falando do sacerdócio, e as tábuas da aliança. E sobre ela, a arca, estavam os querubins da glória, que com a sua sombra cobriu o propiciatório. Dessas coisas não falaremos agora pormenorizadamente. Ora, depois de tudo isso assim preparado continuamente, entram no primeiro tabernáculo, que é no santo lugar, os sacerdotes para realizar os serviços sagrados. Mas no santíssimo lugar, só o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si pelos pecados da ignorância do povo, e querendo com isso dar a entender o Espírito Santo que naquela época o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continuava erguido. É isto uma parábola para a época presente, e segundo essa, se oferecem dons como sacrifícios, embora esses, no tocante à consciência, o sacrifício, era ineficaz para aperfeiçoar aquele que presta culto, e que não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas, e diversas abluções impostas até o tempo oportuno da reforma, que é na nova aliança. Agora, 11. Quando, porém, veio Jesus como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não dessa criação, e não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, Jesus entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção, porque se o sangue de bode e de touros e a cinza de uma novilha aspergida sobre os contaminados santifica quando a purificação da carne, na época, por fé, purificava, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo, porque Ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia na primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança àqueles que têm sido chamados. Entendeu, Jorge? Então, o que a gente viu aí? O autor de Hebreus pegando tudo isso e dizendo, tudo isso foi válido por fé numa primeira aliança que Deus fez somente com a nação de Israel, embora Deus permitisse um estrangeiro lá dentro, tá? Que se convertesse. Mas, numa segunda aliança, todo aquele Deus estendeu para todo que crê. Então, tudo que nós estamos vendo aqui apontava para Cristo. Ok, gente?
Ok. Tá? A gente não está vendo isso em detalhe, porque a gente já viu na carta aos Hebreus, lembra? Tá? Mas se alguém tem dúvida ainda, ó, eu não entendi esse negócio aí, por favor, não deixe para frente, porque isso é muito lindo, gente, tá? Então, veja só, a tenda da congregação, que era chamada lá, na realidade, era chamada tenda do encontro, lá do tabernáculo. Por quê? Porque eu vou lá para adorar o Senhor. Eu quero me encontrar com Deus. Então, isso era um símbolo da presença de Deus, onde Deus manifestaria a sua glória. Tanto que a nuvem espessa enchia aquele lugar. Tudo bem até aí, gente? Sim. Alguma pergunta? Não. Nenhuma? Tá. Ó, daí, você vira a página, você vai ver no 8:22, e é aí que a gente vai se deter um pouco mais, tá? Porque é aí que eu queria chegar. Salomão, ele faz tudo, termina, e agora ele vai orar para Deus. Ele vai falar, bom, Deus, agora ele terminou o templo, agora vamos conversar. Ele vai orar. E ele se coloca diante de Deus, é uma oração onde você vê que tem arrependimento, ele tem súplica, e eu não sei se vocês sabem, é a oração mais longa registrada nas Escrituras, é essa oração de Salomão. Foi o homem que fez uma oração maior. Então, o que acontece? Nessa oração, ele vai orar pelo povo, vai orar por ele e vai orar até para o estrangeiro que vai lá no templo orar. E você vai ver o seguinte, eu não vou ler tudo, hein? Tá, mas olha só, versículo 22 do capítulo 8, tá? Porque agora a gente vai, é o 8 e 9. Pôs-se Salomão diante do altar do Senhor, toda a congregação de Israel estava ali, gente, todo mundo lá. Ele estende as mãos para os céus, aqui não fala, mas ele mandou fazer um tablado de bronze alto, e ele sobe nesse tablado, está lá no livro de Crônicas, e ele levanta a mão no céu, para os céus, nesse tablado onde ele está de bronze, e ele vai estender as mãos e orar ao Senhor. E ele fala, o Senhor, ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu em cima nos céus, nem embaixo na terra, como tu, que guardas a aliança e a misericórdia a teus servos que de todo o coração andam diante de ti, tá? Ele faz menção de aliança. O Senhor cumpriu, ó, que cumprisse para com teu servo Davi, meu pai, o que o Senhor prometeu. E pessoalmente eu disseste, e pelo teu poder o cumpriste, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor Deus de Israel, faz ao teu servo Davi, meu pai, o que declaraste, dizendo, não te faltará sucessor diante de mim que se assente no trono de Israel. Deus prometeu isso a Davi. Contanto, olha, de novo, que teus filhos guardem o seu caminho para andarem diante de mim como tu andaste. Agora também, ó Deus de Israel, cumpra-se a tua palavra que disseste a teu servo Davi, meu pai. Mas, aí eu achei, de fato habitaria Deus na terra? Eis que os céus, até aos céus dos céus, não te pode conter. Quanto menos essa casa que eu edifiquei. Mas atenta, pois, para a oração do teu servo e para a tua súplica, Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que eu faço diante de ti, para que os teus olhos estejam abertos noite e dia sobre essa casa, sobre este lugar, do qual disseste, o meu nome estará ali. Quando Deus fala, o meu nome estará ali, ele está dizendo, eu estarei ali e ouvirei. Então ele aproveita e fala, ouve, pois, a súplica do teu servo, do versículo 30, e do teu povo Israel, quando eles vierem orar aqui. Ouve no céu, lugar da tua habitação, tá vendo? Ele está dizendo, não é aqui que o Senhor está. Ouve e perdoa. Daí ele vai falando, uma série de coisas ele pede para Deus. Ó, se alguém pecar contra o próximo e vier orar, perdoa, Senhor. Então ele começa, ele pede, vou resumir aqui. Se acaso eles perderem uma guerra, versículo 31, 32, ele fala, Senhor, se a gente perdeu uma guerra, tem misericórdia de nós e socorre. Ele pede e suplica ao Senhor, caso haja escassez de chuva,
Senhor, se parar de chover, tem misericórdia da gente também. Olha que coisa interessante. Ele era um homem sábio. Ele vai dando cobertura, ele não está pedindo para ele está pedindo proteção para o reino. E daí o que Salomão imagina? O que de ruim poderia acontecer com aquele povo? Daí ele vai pedindo proteção contra a guerra, contra a fome, contra a chuva, contra a escassez de chuva. Daí ele pede, inclusive, que Deus abençoe a oração do estrangeiro, aquele que não é nosso. Quer ver o que ele fala? Espera aí. Eu não sei onde está. Espera aí. Esse homem... Mas ele pede... Acho que 38, ó. Eu acho que é 40. 38, 40, 39, 40. Deve ser. Houve... Aí é de Israel. No 41. É no 41. Também é o estrangeiro que não for do teu povo Israel, quando vier de terras remotas por amor do teu nome, tá? Por quê? Olha que coisa linda. Porque, com certeza, o estrangeiro que está lá longe, ele vai ouvir falar do teu nome e vai saber que tua mão é poderosa. Então, quando ele vier orar, e ele se converter mesmo e vier orar aqui, ouve ele também. Ouve e faz tudo que o estrangeiro te pedir, a fim do que, olha que coisa, que todos os teus, toda a terra, todo que eu vi, conheça o teu nome, para temerem o teu povo Israel e para saber que essa casa que eu edifiquei é chamada pelo teu nome. Tá dando para entender, gente? Gente, olha a sabedoria da oração do homem, gente. Tá? Ele está visando o quê? Ele está visando o reino de Deus. Se você olhar, você vai falar assim, pô, caramba, ele está pensando no reino de Deus. E o interessante é que lá para frente, ele vai orar para cativeiro. Gente, mal sabia ele. Mal sabia ele quando ele fez essa oração no versículo 47. Ó, no 46 e 47. Quando pecarem contra ti, porque não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles, e os entregares na mão do inimigo, a fim de que eu leve cativo a terra inimiga, longe ou perto, na terra onde forem levados cativos, caírem em si, se converterem na terra do cativeiro, e te suplicarem, dizendo, pecamos perversamente, tá? E se converterem a ti de toda a alma e de todo o seu coração, lhe pede perdão. E foi o que aconteceu, tá? Por causa dele. E por causa dele, gente. E ele não sabia disso, tá? Mas ele vai e ora isso. Ele está pedindo ao Senhor. Agora, o que é maravilhoso aí é o seguinte, essa morada do Senhor era simbólica, tá? E eles vão perder, essa morada vai ser destruída um dia, por quê? Porque é do pecado, tá? Eles pecaram e Deus vai fazer o quê? Vai destruir. Agora, qual foi o grande problema? Onde tudo começou? Bom, foi o pecado de Salomão? Foi. O grande problema é o que acontece hoje. O quê? Eles viram só tijolo. Tijolo, entendeu, Nara? Vamos adorar o Senhor lá na casinha do Abílio Tavares, tá? Vamos lá. Vamos orar, porque o Senhor ali habita. O que? A adoração fica restrita ao templo. A igreja não é nada além do templo. Quer ver? Alguém lê para mim aí Jeremias 7:4 e Miqueias 3:11. Vamos lá achar isso aí. O grande problema, claro que eu peguei só 2 versículos, mas tem um monte, tá? Veja lá. Jeremias 7:4, quem achou? Miqueias 3:11. Não confie em palavras enganosas, este é o templo do Senhor. O templo do Senhor, o templo do Senhor. Isso. Por que está acontecendo isso daí? Por que ele fala o templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor? Porque, Fábio, eles simplesmente clamavam em nome do templo do Senhor. Está dando para entender? Os profetas, os falsos profetas. E Deus está falando, gente, nós não vamos ficar falando o templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor. É além disso, como disse o Jorge. É além disso. Tá? E o que falou Miqueias? Quem achou Miqueias? Eu.
Os seus chefes dão as sentenças por suborno, e os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se encostam ao Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Por quê? Não está o Senhor no templo, no meio de nós? Vocês sabem a obsessão que eles tinham pelo templo. Eles têm certo, ainda, gente, né? que tem. E você sabe eles não oram lá, ficam na frente do Muro das Lamentações até hoje? Gente, olha o templo de Macedo. Não, exatamente. Não são só eles. Todo mundo quer templo. Até hoje, todos precisam de templo, Verdade, Jorge. Verdade. E daí, Jorge, eles perderam. Você vai falar assim para mim, mas escuta, Nanda, não foi Deus que mandou construir o templo? Sim, com aquela finalidade que eu fiz questão de falar antes, tá? Centralizar o povo, porque na realidade o tabernáculo e o templo mostram Cristo e a igreja, tá? Que eu vou ler para vocês já. Alguém já pode abrir aí em primeira carta de Pedro, que nós estudamos, tá? Então, Deus, não é que isso foi mostrado só na Nova Aliança. O que nós vamos ler aqui no capítulo 2 de Pedro, ele vai citar a velha aliança, gente. Vamos lá. Capítulo 2, primeira carta de Pedro, que nós estudamos. Ó, aqui, ó. Deus, isso daqui que ele vai citar lá, ele cita Velho Testamento. Então, ele está dizendo, ó, o que fala no capítulo 2 que nós estudamos? Os crentes são a casa espiritual edificada em Cristo, tá? Então, ele está falando para a igreja e está dizendo, ó, vocês, no versículo 4, que são agora como crianças recém-nascidas, porque nasceram de novo, se acheguem a Deus, tá? Chega a Cristo, que é a pedra que vive, que é rejeitada pelos homens, mas para com Deus ela é eleita e preciosa. Também vós mesmos, olha agora, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais, está vendo? Que tipo de sacrifício? Vou matar boi lá? Não. E quem é o templo? Você é o templo e a igreja é o templo. Claro, cada um de nós é uma pedra dessa casa de Cristo, onde Cristo habita, tá? Então ele está dizendo, para vós outros, portanto, os que credes, essa pedra que os homens rejeitaram é preciosidade. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra, não os descrentes, para os que creem, né? A pedra angular. E para quem não crê, pedra de tropeço e rocha de ofensa. São esses, olha, para quem não vê, são esses os que tropeçam, inclusive, na palavra. São desobedientes para o que também foram postos. Agora é o 9. 9 é o templo de Cristo. Vós, porém, sois o quê? Raça eleita. Sacerdócio real. Sacerdócio, lá no templo tinha o sacerdócio real, tá? Sacerdócio real. Nação santa, Israel era para ser? Sim. Agora são vocês, nação santa. Olha que lindo. Povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vocês antes não eram nada disso. Vocês nem eram povo, mas agora vocês alcançaram misericórdia. Então, o que Deus está falando? É a mesma coisa, tá? Deus teria os seus olhos abertos, como ele pediu lá, para ouvir cada oração? Sim. Meu nome estará ali? Sim, estará ali. Só que vocês... O que aconteceu com o povo? O povo ficou adorando a pedra, o templo, o altar, o sacrifício,
mas desprovido de fé, entendeu? Eles se apoiaram na lei, na letra da lei, e não na aliança e no Deus da aliança. Tá dando para entender? Sim. Tá dando para entender? Então, hoje, quando fica... Gente, eu não estou dizendo e nem estou induzindo ninguém a dizer, ai, não tem necessidade de ir no templo, de reunir. Mas eu posso me reunir no meio do mato, como faz a igreja perseguida hoje, que se reúne lá nas cavernas, no meio do canavial, mas está reunido lá. Ali é o templo. Por que o templo? Porque tem pedras vivas reunidas ali. Quem são as pedras vivas? Homens e mulheres. Agora, quando eu me apego religiosamente ao lugar, que foi o que aconteceu com eles tiraram Deus da história. Eles não faziam mais por amor a Deus, entendeu? Agora, Deus tinha separado eles, quando você olha aqui na oração, Deus tinha separado eles para que eles fossem propriedade dele, tá? Vocês serão minha propriedade. Tanto que Pedro está citando o que o Senhor falou lá em Deuteronômio. Então, olha, eu estou separando vocês porque vocês são propriedade minha. Qual a diferença do meu templo com o templo de Diana, com o templo do imperador, tá? Que era meramente mesmo uma adoração pagã, um Deus que não era um Deus que cabia dentro do templo. Tá dando para entender? Então, Deus mostra, vocês vão ter uma adoração diferente. E o que Deus esperava? Que até como o Salomão orou, que o estrangeiro, ao vir adorar ao Senhor, tá? Os outros estrangeiros pudessem ver, nossa, ali é o Deus verdadeiro. Tá? Para testemunhar, vocês foram chamados para testemunhar a respeito desse Deus. Eles perderam isso. Eles não conseguiram ver, tá? E o que Deus pretendia é que os povos reconhecessem isso. Pedro fala lá, no capítulo 25, eu não cheguei lá no capítulo da carta que nós lemos, que ele fala isso. Vocês foram chamados para testificarem, tá? Eu não lembro agora a palavra que Deus usa aí no versículo 25, quem achar, lê para mim. Testificar dos atributos de Deus, para que o mundo veja quem é o Deus de Israel e quem é o Deus de vocês. Mas eles perderam isso de vista, tá? Então, toda oração que Salomão faz, Salomão pede, Salomão, no final da oração, ele abençoa o povo, tá? Ele foi uma grande solenidade, porque Salomão sacrificou muito, fez muitos sacrifícios, mas qual era a intenção de Salomão? Porque nós lemos que, ainda que ele tenha pecado mais para frente, nós lemos lá semana passada que Salomão amava o Senhor, tá? A intenção era que, realmente, olha, nós estamos edificando uma casa de adoração ao Deus de Israel, tá? Nós vamos nos ajuntar para testificar quem é o nosso Deus. Até aí, tá claro? Faltou eu falar alguma coisa? Tá? Então, todos os povos deveriam reconhecer quem é o Deus de Israel. Daí o que acontece? Quando ele termina de orar, Deus se agrada da oração de Salomão. Deus se agrada. E daí Deus faz o quê? Tá bom, Salomão. É isso que você orou? Então agora eu vou fazer uma aliança com você. E aí, gente, que o bicho pega. Porque Deus é fiel. Vocês lembram que nós estudamos já no passado o que significava e o que significa uma aliança no Oriente Médio? Era um pacto. E esse pacto, ele constava de ordenanças, de deveres e privilégios. E as partes não poderiam transgredir esse pacto. Por que não poderiam? Porque se eu quebrasse o pacto,
eu estava transgredindo contra essa aliança, eu estava pecando, e aí havia uma lista de castigos, uma lista de punições para quem quebrasse o pacto. Então, eles ficavam muito atentos a não quebrar o pacto, porque eles seriam, como que eu vou dizer, punidos, tá? Eles perderiam a bênção que aquela aliança prometia para eles. Isso de homem para homem. Agora, Deus vem e entra na vida do homem dizendo: eu faço aliança com vocês. Na minha cabeça, na sua cabeça, isso é pequeno, talvez. Eu gostaria realmente que Deus ampliasse a minha cabeça. Por quê? Porque eu entender os passos da aliança no Velho Testamento, eu vou ver a grandeza, a sublimidade e o privilégio de uma nova aliança com Cristo. Está dando para entender, gente? Tá? Veja, não é uma aliança, um contrato que eu fiz com homens. Agora, olha uma coisa que eu quero falar para vocês. Na aliança mosaica, homens faziam aliança. Eu com o Zezinho, tá? Você, o Joãozinho, com o Zezinho, fazia aliança. Não era Youssef, tá, mas faziam aliança. Muito bem. Não podia quebrar aliança. Muito bem. Daí, Deus vem e faz aliança com a nação de Israel. Deus sempre foi fiel. Deus sempre foi fiel, ele nunca quebrou aliança. Claro que quem quebrou aliança foi o povo. E o povo arcou com a quebra da aliança. Ou seja, Deus tirou a mão, deixou os inimigos atacarem, que isso era uma punição da aliança, e vocês vão para cativeiro. Tudo bem até aí? Vocês estão me acompanhando? Agora, olha que coisa linda! Na nova aliança, não foi você que fez aliança com Deus, carambola, nem eu, nem eu. Sabe quem fez aliança? Jesus fez aliança por você. Lembra daquela aliança? Oi? É igual de Abraão lá, quando Deus faz aliança sozinho, não é? É isso que eu ia falar, que você falou. Eu ia lembrar, te lembrou. Quando Deus chama Abraão, a aliança que Deus faz com Abraão, ela apontava para a aliança de Cristo conosco. Tanto que na hora de fazer a aliança, que tinha todo aquele ritual de andar entre as partes dos animais, não é Abraão que caminha com Deus. Estava dormindo. Por quê? Porque ele dorme, Ti. E Deus botou ele para dormir mesmo, Ti. Porque quem estava fazendo a aliança ali era Deus Pai e Deus Filho, mediado ali no meio com o Espírito Santo. É lindo. E ali, não é demais? Então, demais. Hoje nós estamos aliançados com Deus. Nós temos um contrato. Jesus lá na ceia falou: eis que, como que é? Eu faço convosco uma nova aliança. Vocês não vão ter que ter medo, porque essa nova aliança não é da novilha, nem do bode, nem do carneiro, nem de nada. Essa aliança é no meu sangue. Gente, ela é irrevogável, tá? Porque se não fosse assim, a gente já teria se torrado, porque a gente olha e fala: pô, Israel foi infiel. Nós também somos infiéis, tá? Israel quebrou a aliança, transgrediu muitas vezes, nós também transgredimos. Só que hoje nós temos como que eu posso dizer? Não posso chamar de parceiro de aliança. Eu posso dizer que ele é o nosso testador, nós somos herdeiros. Ele fez essa aliança. Lembra, Jesus é o homem que representa toda a raça humana. E como nosso representante... Né? Oi? Oi, Tio. Ele é o segundo Adão. Ele é o segundo Adão, Tio. É o nosso fiador. Amém. Fiador. É isso que você falou, Fábio? Fiador. Sim. Então, Fábio, a gente tá garantida nessa nova aliança. Mas vamos encarar que aquilo é diferente.
Aqui era diferente, entendeu? Embora fosse tudo por fé. Então, Deus, o que ele faz agora no capítulo 9? Ele vai estabelecer um pacto com Abraão, com Salomão. Ele vai fazer isso, tá? Era uma aliança condicional, porque tinha direito e deveres. Se um dos laços deixasse de cumprir uma cláusula, ele perderia os direitos em relação ao acordo. Olha só o que Deus vai falar com ele. Todo mundo está aí com o capítulo 9? Sim. Todo mundo com o capítulo 9? Veja só isso. Sucedeu, pois, que tendo acabado Salomão de edificar a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo que tinha desejado e designara fazer, o Senhor tornou a aparecer, porque o Senhor já tinha aparecido para ele, lembra? Lá em Gibeão. E o Senhor disse a Salomão: ouvi a tua oração e a súplica que você foi esperando de mim. Santifiquei, ai que lindo, a casa que edificasse, a fim de pôr ali o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração, olha, os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Ai, agora 4. Se andar esperando de mim, como andou Davi, teu pai. Com integridade. Lembra que nós falamos da diferença de Davi e de Saul? Tá? Os 2 pecados? Tudo bem. Só havia uma diferença. Davi nunca quebrou aliança com Deus. E Deus sempre foi o Deus de Davi. O que não aconteceu com Salomão. Com Saul, desculpa. Se andar esperando de mim, como andou Davi, com integridade de coração, com sinceridade, para fazer segundo tudo que te mandei, e guardar os meus estatutos e os meus juízos, então, Salomão, confirmarei o trono do teu reino sobre Israel para sempre, como falei acerca do teu pai Davi, dizendo: Davi não te faltará sucessor sobre o trono de Israel. Porém, Salomão, se você e os vossos filhos, de qualquer maneira, vos apartardes de mim e não guardardes os meus mandamentos e os meus estatutos que eu prescrevi, mas você for, é esse o problema que foi Saul, for e servir a outros deuses e os adorardes, então eu eliminarei a Israel da terra que lhe dei. E a esta casa que santifiquei agora, meu nome, eu lançarei longe da minha presença. Tudo isso aconteceu, gente. Israel virá a ser provérbio e motejo entre todos os povos. E desta casa agora, que é tão exaltada, todo aquele que passar por ela pasmará e assumirá e dirá: por que procedeu o Senhor assim com essa terra e com esta casa? O que vocês vão responder para eles? Porque deixaram o Senhor, seu Deus. Tirou eles da terra do Egito e também a seus pais, e se apegaram a outros deuses e os adoraram e os serviram. Por isso trouxe o Senhor sobre eles todo esse mal. Caramba! Está vendo o que o Senhor falou para Salomão? É o que nós vamos ver lá no fim do 2º livro de Reis. Nós estamos no começo. Aconteceu exatamente isso. Por quê? Qual é o grande problema? Eles tinham que nunca abandonar o Senhor, e o Senhor já estava avisando. Daí você vê que Deus é um Deus de alianças, né? Tudo apontando para chegar um dia na aliança com Cristo. Deus fez aliança com Adão e Eva, fez ou não fez? Adão, vou abençoar você, você não comer a árvore que está lá, hein? Você vai comer só a árvore da vida, mas não vai comer daquela outra. Pisou na bola. Fez aliança, graças a Deus, com Abraão, e nós estamos incluídas nessa. Fez aliança com Isaac, com Jacó, com Moisés, com Josué. Lembra quando Josué entrou na terra? Josué, se você andar nos meus caminhos, a mesma coisa. O que você vê Deus pedindo sempre? Fidelidade. Gente, Deus não pede nada, a não ser, fica comigo. Fica comigo, me adore, sou eu teu Deus. Está dando para entender? Não tenha outro Deus, que fala lá, não terás outro Deus diante de mim. E é o que eles fizeram. Então, se o povo permanecesse fiel e tivesse
cumprido o acordo que eles fizeram com Deus, eles teriam um reino sempre bem sucedido e sempre a garantia de um sucessor. Embora, gente, alguém pode perguntar aqui para mim, ué, mas se Salomão pisou lá na bola, por que que Deus não exterminou a dinastia de Davi? Por causa da promessa que ele fez para Davi. Foi para Davi que ele disse, não faltará um sucessor. Mas na casa de Salomão, ele acabou com a família, mas preservou um remanescente, um para manter, porque da dinastia de Davi viria Jesus. Tá? O que o Senhor pede, então, a Salomão, diante de tudo? Salomão, a única coisa que eu quero é que você me honre. Você quer a casa? Tudo bem. Vocês vão se juntar? Eu vou ouvir vocês. Mas me honrem. Me honrem como? Me honrem obedecendo. Entendeu? Quem obedece ao Senhor, honra ao Senhor. E para você obedecer ao Senhor, posso falar uma coisa para você? Isso é um ato de amor. Obediência é um ato de amor. Não é mero mecanismo. Porque senão eu levo meu boi no altar e mato ele. Tá dando para entender, gente? Eu tenho que amar. Você quer ver um exemplo? A gente estava estudando lá, o Fábio deu lá na casa da Silvana, lá na igreja, a igreja de Éfeso. Não foi, Fábio? Não fazia tudo isso, Fábio? Não era uma igreja bonitinha, arrumadinha, com tudo que uma igreja precisa? Você não olhava e dizia, pô, é a igreja certinha. Olha que igreja certinha. Mas Deus fala, você não é certinha. Porque você está fazendo tudo isso sem amor. Que foi no começo de Isaías, quando nós estudamos o livro de Isaías, que Deus disse para o povo lá, gente, eu estou cansado do seu sacrifício, pode parar, eu não suporto mais. Ah, mas o Senhor que mandou, eu mandei, mas não desse jeito. Não é uma coisa mecânica. Está dando para entender, gente? É em espírito e em verdade. É em espírito e em verdade. Então, o perigo de sair e cair na religiosidade. Oi? João fala, né? Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Isso, Ti. Aquele que me ama. O que me ama. Mas, Ti, eu sinto arder meu coração, Ti, mas desobedeço Deus pra caramba. Ore pra mim. Não, vai aprender a amar o Senhor, porque amor é atitude, tá? Não é queimar o seu coração, tá? Então, todas as vezes que eu honro a Deus... Queima para pecar. Oi, Ti. O coração queima para pecar. O nosso desejo... Sim, Ti. Pois é. E daí, o que acontece? Deus fala, aquele que me ama, aquele que me obedece, na realidade, ele está me honrando. E o que o Senhor quer é fidelidade. Lembrei também da outra igreja que ele estudou lá, a igreja de Esmirna. O Senhor disse para ela, puxa, você sofre, igreja, mas ser fiel até a morte. Não foi isso que ele falou para ela? Ser fiel até a morte, eu te darei a coroa da vida. Ou seja, o que eu quero é fidelidade. Agora, eu tenho que amar o Senhor, porque se eu não amo, eu vou cair na religiosidade, eu vou cair na apatia que vai me levar à apostasia e vai me levar à quebra da aliança. Eu marquei aqui um versículo de Jeremias 22, 8 e 9. Quem achar aí, lê para mim. Jeremias 22, 8 e 9. Deve estar falando do povo, porque vocês sabem que Jeremias foi o profeta que antecedeu e participou da ida para o cativeiro. E ele cansou de avisar o povo que vocês quebraram a aliança e vocês vão para cativeiro. Daí, lá no capítulo 22, 8 e 9, olha o que ele fala. Cadê? Achei aqui. Ai, olha o que Jeremias fala, gente. Isso é pesado, hein? Quando Jeremias fala que eles iriam para cativeiro, que Judá seria destruída, que o templo seria destruído, olha as palavras que este homem fala, se não é o que Salomão orou, que Deus falou para Salomão. Versículo 8. Muitas nações passarão por essa cidade, Jerusalém, e dirá cada um ao seu companheiro, por que procedeu o Senhor assim com esta grande cidade? Então se lhe responderá, porque deixaram a aliança do Senhor, seu Deus, e adoraram a outros deuses e os serviram.
Não foi o que nós acabamos de ler aqui? Não foi, gente, que Deus falou que aconteceria? Um dia, se vocês me desobedecerem, vocês vão ser objeto de escárnio. E o povo vai passar e vai falar, por que Deus deixou acontecer isso com esse povo? E daí vão falar, porque eles abandonaram o Senhor. Não foi o que nós acabamos de ler? Então, o que Deus mostra aí? Gente, Deus mostra. Eu tentei fazer isso, sabe? A edificação do templo com a igreja. A fidelidade ao Senhor. Deus apontando que nós somos o templo de Deus, os representantes de Deus na terra. O que a gente vai ver? Que quebra de aliança leva a exílio, ou seja, a ausência de Deus. Um dia, e não foi a primeira vez, eles perderam a arca para os filisteus. Eles perderam, os filisteus entraram lá. Por quê? Porque eles estavam em pecado. Deus deixou que a arca fosse roubada e fosse, isso antes de Davi até, fosse levada pelos filisteus. E diz que a nora do sumo sacerdote que estava dando à luz disse, Icabode, é o nome do meu filho. O que significava Icabode? Foi-se a glória de Israel. A Cabode significava o Shekinah, a glória de Deus. E significava sem glória. Entende? Então, por que Deus permitiu? Porque Israel havia transgredido a aliança. Agora, nós vamos ver que eles foram transgredindo aí no livro dos reis, que a gente vai depois entrar na história dos reis, eles foram quebrando a aliança, reinado após reinado, e Deus mandando profeta, e Deus mandando avisar, porque Deus sempre foi fiel, e Deus não queria que isso acontecesse, até que no ano 586, cito muito, eles foram destruídos pelos babilônios, pelo menos o Reino do Sul. Agora, nunca mais, o templo foi reconstruído, depois quando eles voltaram da Babilônia, sabia? Foi reconstruído, mas nunca mais o templo teve a glória que tivera no passado. Quando a gente lê, eu não lembro se é o livro de Esdras ou de Neemias, eles reconstruíram o templo, Esdras veio trazer a lei, Neemias veio reconstruir os muros, diz que os anciãos olharam para aquele templo e choraram. Choraram por quê? Diz lá na palavra, porque eles lembraram da glória do templo de Salomão. Entende? Nunca mais voltou o templo até a glória que tinha sido. Salomão tinha sido advertido, mas ele errou. Ele foi advertido, concorda, gente? Tá? E realmente todo mundo que passava e via a ruína do templo, assobiava e achava isso. Mas, como a gente está fazendo a ponte entre Velho e Novo Testamento, o meu consolo é que quando eu li lá, eu falei, a igreja, Senhor, obrigado porque o Senhor disse que as portas do inferno não prevalecerão. Nanda, tá sem som, Nanda. Seu microfone tá fechado, Nanda. Foi a tela que fechou o mudo da... Eu não consigo abrir. Como é que é? Só a Nanda abre. Fechei? Não, foi a tela que fechou. Eu fechei. Tá escrito. Errado, a mão. O dedinho. Pelo amor de Deus, hein? Mandou, fechou o som da palestrante. Cala a boca. Então, daí, gente, eu não sei por que eu marquei aqui, na Carta aos Hebreus, capítulo 3, versículo 4 a 6. Vamos ler, já que eu estou falando da igreja, tá? Eu estou falando que o templo no passado não teve mais aquela glória, tá? Ele foi destruído e ele ficou desprovido, ainda que ele foi reconstruído. E o grande consolo que eu tenho no meu coração é que o Senhor, ele guarda a sua igreja, tá? 3, 4 a 6, vamos ver.
Não é, mas que errado. Cada Não é vocês passou. porque toda a casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E, na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa como servo para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente Isso. conservarmos firmes a confiança e a glória da esperança até o fim. É isso, Nanda? Isso. Portanto, Isso como mesmo, Tia. Portanto, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração como na provocação no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me Isso. tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Tia, então, o que eu estou vendo aí? Eu estou vendo a glória da igreja, entende? Tá. A fidelidade do Senhor na igreja. Estou tentando fazer essa ponte aqui. Eu marquei Efésios 2, eu acho que vai falar mais claro. Então, o que acontece? Lembra que eu disse? Eles foram para cativeiro, o templo foi destruído, foi reconstruído, mas não foi a mesma coisa. Mas nós que somos templo de Cristo, Deus com a gente, nessa nova aliança, é diferente. É diferente, graças a Deus. Não que Deus passa por cima do pecado e fala assim, não pode pecar. Não é nada disso. Quer ver? A carta aos Efésios vai falar disso, eu acho. Galatas Efésios, capítulo 2, versículo 19 a 22. Deixa eu ver como é que é aqui. Ó. Assim, 19 a 22. Olha que lindo. Ele está dizendo o seguinte, assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Jesus, ele mesmo, a pedra angular, ai que lindo, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Entende? Então, na nova aliança, esse é o templo, e Deus está fazendo essa obra na sua igreja, sabe? Daí, por isso que quando a gente estudou lá a carta aos Hebreus, falou, ó, Deus disciplina, Deus puxa seu tapete, não parece na hora da alegria, mais tristeza, mas Deus está formando caráter em você. Deus permite sofrimento. Por quê? Deus está edificando a sua igreja. Esse templo novo não pode ser destruído. O Senhor disse que Ele edifica a sua igreja e que as portas do inferno não prevalecem contra ela. Está dando para entender? Sim, glória a Deus. Glória a Deus, eu marquei 2 Coríntios 6,16, aqui eu vou ler, 6,16. Onde está aqui? Onde ele fala sobre a santidade da igreja. E daí ele diz assim, nós estudamos isso semana passada, não sei porquê. Não vos ponhais em julgos igual com os incrédulos. Por que sociedade há entre justiça e iniquidade, comunhão e luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno, que união do crente com o incrédulo, que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos, porque era isso que eu queria ler, porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele mesmo disse lá na velha aliança, mas agora está aplicando para nós, habitarei e andarei entre eles. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Está dando para entender? Sim. Então, esse é o santuário novo do Senhor. Esse é o santuário. E o Senhor faz o quê? Ele vai edificando a sua igreja. Portanto, na antiga aliança, Deus era adorado no tabernáculo e no templo. Era o lugar onde o nome de Deus habitava. Na nova aliança, o nome de Deus habita na igreja. Nós somos o edifício de Deus e ele tem zelo pela sua igreja. Entende? Sim. Por quê?
porque somos infiéis, sim, mas aquele que nos justifica, o nosso mediador, que é a nossa justiça, ele é absolutamente fiel, que é Cristo que nos representa e está sentado à direita do Pai. Eu li um negócio tão... quando Paulo fala que nós somos o edifício de Deus, tá? E ele diz o seguinte, quando Paulo fala, vocês são um santuário de Deus, aí que nós temos em Coríntios, vocês são um santuário de Deus, ele se refere, olha que lindo, como se fosse no santíssimo lugar. Havia para templo duas palavras gregas. Uma era hieron, que significava todo o tabernáculo, e a outra palavra era naos. Naos era o templo restrito ao lugar santíssimo. Quando Paulo fala aqui, vocês não sabem que vocês são um santuário de Deus, Ti? Ele está falando assim, vocês não sabem que vocês são o naos de Deus? Olha que lindo! Vocês são o naos de Deus, aonde eu habito. Hã? Meu Deus! E, meu Deus, Ti, vocês são um lugar santíssimo. Sim. Eu quando vi isso, eu não aguentei. Eu falei, Deus do céu. Paulo usa naos, dizendo vocês são o lugar onde eu habito, como se fosse o lugar da arca. Entende? Então, quando a gente vê toda essa coisa, essa preparação de Salomão, onde você vê todas essas, como que eu vou dizer, essas ordenanças, todos esses detalhes, todo esse cuidado para não quebrar a aliança, é impossível você não pensar na nova aliança. É impossível você não pensar no templo de lá e no templo da agora. É ou não é, gente? Por isso que alguém falou aí, não sei se foi o Jorge, foi você, que o templo de Salomão tinha que tacar fogo em gasolina. Porque, gente, o que significa? O que significa aquele negócio lá? Porque não é o templo, pelo amor de Deus, nós somos o templo de Cristo agora. Mas sabe, Nanda, isso me dá muito, não é preocupação, me dá muito peso. Porque se eles não tinham a revelação do que realmente eram, e eles tratavam daquela maneira totalmente... como é que eu vou falar? Eles chegavam ali conscientes de que precisavam daquele Deus numa postura de contrição. Sim. Hoje, nós somos o templo, no Santíssimo onde Deus está, e a gente trata como se nada fosse. Não se valoriza mais como aquele povo que não teve a revelação valorizava. O que aconteceu? Sim. O que aconteceu? Não pode ser a graça, porque a graça deixa a gente mais em contrição ainda. Não é a graça. Sim. Eu não sei o que aconteceu com os homens. Nessa revelação que Deus foi se apresentando e foi perdendo essa valorização de vista. Eu não sei o que aconteceu. Isso que você está falando me dá me deixa com muito peso. Como que a gente se apresenta para ser santuário de Deus, onde Deus habita e eu ando de qualquer jeito? Eu ando além de andar de qualquer jeito, não estou falando em sentido moral, não estou falando em sentido religioso, estou falando em sentido da minha própria vida, sabe? Sem estar em adoração, sem estar como o Salomão mesmo falava no pecado, ele falava, quem pode conter o Senhor? Nem o céu te contém. Agora, acho que a palavra é consonância, né? Sei. É o quê? Eu fiquei tão boquiaberta você tem que estar em consonância com Deus, né? Entendeu? A gente se tornou uma coisa habitual. Não é habitual, não. Não pode, a gente não pode se habituar a isso. Saber que ele anda dentro de nós. Sim. Não podemos dar Você falou a palavra certa, tio. O negócio é o seguinte, é Deus em nós. E nem todo mundo vê essa honra, tio. Honra, Deus habita em você. Entendeu?
Deus habita em você. E daí eu tenho que zelar pelo Deus que habita em mim. Sim. E saber que quando eu olho, Deus vê o que eu vejo. Deus escuta o que eu escuto. O meu corpo, Paulo falou, é santuário do Altíssimo. Por isso que ele falou, não pode ter comunhão de luz com as trevas, porque você é santuário de Deus. Que comunhão você pode ter com trevas? Nenhuma. Ou você é santuário de Deus, ou você não é. Olha concorda comigo? Capítulo no 2 Coríntios, a continuação daquilo que você estava lendo no 6, Paulo fala assim no 7. 2 Coríntios 7, 1. Ora, amados, pois que temos tais promessas, essas promessas todas que você falou dele habitar em nós, sermos nós o templo agora. Porque temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundície da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Sim. Paulo fala, já que é isso, vamos andar de acordo com a vida de Deus em nós. Sim. Entendeu? Sim. E a gente... Daí ele continua falando. Aí ele continua falando a respeito disso. E a gente anda, qualquer povo. Sabe que a gente esquece? Que Deus habita em nós. Que nós, quando a gente... Outra coisa mais agravante. Hoje, o Espírito Santo está em nós e não estava nele. Exatamente. Exatamente. Claro. E daí, esse é o agravante. O Espírito Santo habita em nós. Sim. E você não entra em consonância com ele, você despreza ele. Sim, né? Sim. Porque a gente acha que ele está fora. A gente acha que Deus é um Deus distante, que está lá no céu, sentado no trono. Entendeu? E a gente está Igreja Católica, igualzinho. Exatamente, você cai na religiosidade e na apostasia, porque a falta dessa comunhão, desse amor com Deus e dessa falta de visão, você acaba apostatando igual Israel apostatou. O templo é só um templo, entendeu? O templo de tijolo. E vai cair no pecado da igreja de Éfeso. Você cai na igreja de Éfeso, vai, faz tudo certinho, no horário certo, tudo, eu faço o dever de casa, mas sem Cristo. Sem amor ele não quer, não. Então, e daí eu vejo assim, que nem todo mundo faz a honra. É melhor, eu sempre falei, é melhor ser no filho pródigo que foi e viu a grandeza de Deus e volta, do que aquele que ficou na casa e nunca valorizou. Exatamente. Então, veja, sabe, tia, eu vejo assim, quando o Espírito Santo veio morar na gente, na realidade, é aquilo que Paulo falou. Eu consagro o meu corpo a Deus, tudo que eu sou. Não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Entende? E se isso acontece, a igreja vai ser um monte de pedra viva. Ai, que com lindo. Cristo. Entende? Olha que lindo isso. Mostrando o quê, Ti? Embaixada do reino. O que essa igreja vai fazer aqui na terra? Mostrar o reino do céu. É isso que Deus quer. O reino do céu. Ao contrário daquilo que ele disse. Olha, vão passar por você e vão falar, nossa, o que Deus fez nesse lugar que está arrasado? E ele quer ao contrário, que passem e vejam, puxa vida, Deus só pode estar ali. Deus só pode estar com essa pessoa, porque olha o que ela é. Exatamente. Você sabe que a gente, claro, que não generaliza, porque existem as exceções, e eu sempre falo para vocês que eu creio mesmo que Deus está edificando a sua igreja. Eu não tenho dúvida nenhuma. Apesar que você olha e você fala assim, o que é aquilo, aquela pouca vergonha ali? Aquela vergonha, aquilo lá não é igreja, tá? E se tem alguém de Deus lá no meio daquela pouca vergonha, Deus tira, tá? Porque Deus está separando o seu povo e Ele está edificando a sua igreja. Ele sabe quem são os seus. E com os seus Ele trata. Com os seus Ele forma caráter, perfume de Cristo.
E os que verdadeiramente são deles, do Senhor, ele tem que perceber a honra que é ser templo de Deus, né? A honra. E eu tenho essa honra, que honra. Pô, caramba, eu li um comentário, agora não lembro qual foi o autor, mas eu escrevi aqui, ele diz assim, ó, palácios e mansões esplendorosas servem de habitação para poderosos e reis, mas apenas o corpo daquele que foi redimido por Cristo é morada do Altíssimo. Amém. Amém. Não é lindo isso? Amém. Lindo, Só lindo. redimido é morada do Altíssimo. Nós somos morada do Altíssimo. A gente tem que ver que o Senhor nos vê mesmo, como tijolos, como o Calado Pedro falou, né? Nós somos edifício de Deus. Eu já comentei isso para vocês, eu nunca esqueci. Todas as vezes que eu penso em igreja, eu penso nisso, que numa igreja onde houve um ferimento na igreja, e numa escola dominical, muitos faltaram e saíram, desapareceram, e naquela escola dominical, Deus lançou um lamento ali naquela manhã, dizendo, no meio da escola dominical, para tudo, e Deus fala, onde estão os meus tijolos? Nossa. Misericórdia. Onde estão os meus tijolos? Deus perguntava isso, para a liderança. Meu Deus. Onde estão os meus tijolos? Tá? Porque é o meu edifício, cadê os meus? Entendeu? Então, Deus zela. Agora, a gente não pode perder de vista isso, né? O privilégio de sermos da igreja ser templo de Deus, de sermos morada do Altíssimo, isso é maravilhoso. Então, quando a gente vê toda essa riqueza, essa coisa linda que Deus pôs tanto ouro naquele tabernáculo, falando do caráter de Cristo, tanta prata naquele tabernáculo, naquele templo, falando da redenção, porque prata fala de redenção, entende? Sim. Tudo aquilo ornamentado de maneira linda, para quê? Para ser sombra, figura da glória que viria numa nova aliança. Jesus, naquela mesa, antes de morrer, disse, eis que faço convosco uma nova aliança. Yeah. E aí, foi maravilhoso, porque como nós vemos... Oi? O que cega o nosso coração, que foi aquilo que você falou, esse novo templo, esse nunca vai ser destruído. Não, Ti. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso e sossega o nosso coração. Sim, porque a pedra viva... Vamos ser destruídos. Sim, a pedra viva de Cristo, que está no edifício de Cristo, Amém. Que escorrega, Deus pega, como que faz lá, pega o barro e faz de novo. Isso mesmo. Glória a Deus. Não é? E disciplina e amassa que ele faça de nós mesmos, a igreja, vasos de honra, pedras de honra. Amém, tá? amém. Pedras de honra. Nós somos templo do Senhor e a nossa finalidade. O que eu quero deixar assim mesmo no nosso coração, nessa coisa que a gente viu toda nessa noite, que sim, a gente é santuário do Altíssimo, que a gente não perca isso de vista e que a gente tem a honra do Deus vivo habitar em nós. Amém. E que sabe que esse Deus vivo que habita em nós reine de verdade no nosso corpo, na nossa alma e no nosso espírito, tá? Amém. Porque ele tem todo o direito, porque ele é o Criador, ele nos fez para ele nos redimiu para ele, então que ele venha reinar, que o trono da nossa vida, que tudo que somos, eu não sei lá onde Paulo fala que dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Tá? Amém. Então, seja assim, na nossa vida, como igreja e como pedra do Senhor. E que a nossa vida seja. Que Deus tenha misericórdia, Senhor. Sim, e sejamos para a glória e glória do teu nome. Senhor, somos pedras. Deus, pedras
seriam só pedras se não fosse o teu Espírito. Mas o teu Espírito fez de nós pedras vivas. Aleluia. Ó Deus, para sermos Deus com a maior honra, edifício de Deus na terra, numa terra de trevas, numa terra onde o Senhor diz que jaz no maligno, mas onde o Senhor pôs a tua igreja para que ela seja luzeiro, sal e luz. Ó Espírito Santo de Deus, confessamos ao Senhor nessa noite o quanto precisamos do Senhor. Amém. Pedimos perdão quando vemos só tijolo. Pedimos perdão porque achamos e perdemos a noção do que é ser igreja. Achamos que é estar, sim, num quatro paredes, cultuando com apatia e cumprindo legalismo, Senhor, que não leva a nada, e sofisma. Mas, Senhor, vem vivificar o nosso coração. Que essa palavra que nós temos estudado nessa noite, o teu Espírito venha afirmar na nossa mente, no nosso coração, no nosso ser, de tal maneira, Senhor, ó Deus, de tal maneira que sejamos afetados por ela, que o teu nome seja glorificado, Senhor, nessa palavra que nós vimos nessa noite. Deus, vem, por misericórdia, por amor do teu nome, vivifica o nosso coração e faz de nós pedras que te honrem, edifício de Deus, casa de Deus, que te adore em espírito e em verdade, Senhor. É o que nós te pedimos no nome maravilhoso do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém.